ouvintes, hoje estamos à conversa com Fernando Teixeira, o candidato da CDU à Câmara Municipal de Valpaços. Fernando, antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Uma das particularidades desta sua candidatura é a sua idade. Tem apenas 18 anos, é se não o mais novo candidato a uma Câmara Municipal do país. É raro, nos dias de hoje, vermos um jovem tão motivado pela política ou para a política. O que é que o fez aceitar esta candidatura e o porquê desta candidatura, tendo em conta a sua idade, obviamente? De facto, uma candidatura com 18 anos já é típico naquilo que é o panorama político nacional. Mas o que me levou e o que me motivou a aceitar esta candidatura foi exatamente o mesmo que me levou a ser militante da Juventude Comunista com os meus 14 anos. É vontade de mudar e é o rever-me neste projeto, que é o projeto CDU, é o projeto inovador, um projeto capaz, e como tal aceitei a proposta do Partido Comunista em integrar a lista, em encabeçar a lista, como um desafio, mas é um desafio ao qual espero estar à altura e, como disse, revejo-me nas propostas da CDU, sendo eu militante da Juventude Comunista, e aceitei, como não poderia ser de outra forma, se o partido confia em mim, eu claro que tentarei corresponder às expectativas. Não teme que a sua idade seja um empecilho para esta candidatura? Ou seja, que a sua candidatura seja desvalorizada pela sua idade? Sim, muitas vezes pode-se cair nesse erro de tentar desvalorizar uma candidatura devido à idade do candidato, mas já que terem atenção que a candidatura não é do candidato, a candidatura é de todo um projeto, é um projeto da CDU. O facto de eu ter 18 anos, ora tenho a legitimidade que a Constituição me confere, capacidade ativa e passiva eleitoral, portanto cumpre os requisitos legais. Não vejo o porquê da candidatura ser inferiorizada, coisas do género, devido à idade, porque, como disse, isto é todo um projeto pelo qual eu dou a cara, mas em que somos muitos a trabalhar para ele, somos muitos que acreditamos nele e acreditamos realmente neste projeto para Valpaços. Esta sua candidatura decorre em tempos considerados conturbados. Sente que tem um longo caminho pela frente? Sim, esta candidatura, estas eleições autárquicas surgem no momento em que o país está a atravessar graves dificuldades, a recessão, toda esta austeridade, todo este ambiente de crise. De facto é complicado porque estas políticas de direita que a Troika Nacional, PSD, CDS e também PS e a Troika Estrangeira têm aplicado no nosso país, realmente têm contribuído para uma situação, digamos, de calamidade em que o país atravessa e que o nosso Conselho naturalmente não foge, antes pelo contrário, vive intensamente as consequências desta crise. De facto é um trabalho muito complicado, mas que será realizado com uma vontade enorme, tanto da minha parte como de todas as pessoas que enquadram na lista, com uma enorme vontade para mudar, uma enorme vontade para alterar aquilo que é o panorama político, nomeadamente do nosso Conselho, destas políticas de direita que nos últimos anos têm atingido o nosso Conselho, assim como o país, que nos tem levado para onde estamos, maior imigração, maior desemprego, menos qualidade de vida, e nós trabalhamos para que isso realmente mude, e é isso a base do nosso projeto. E há muita coisa para mudar neste Conselho? Há muita coisa para mudar. O nosso Conselho carece de muita coisa fundamental. No nosso Conselho tem perdido gente, tem perdido capacidade competitiva e de produtividade. São coisas que são reflexos da crise, mas também reflexo da governação de direita que temos tido nestes últimos anos. De facto, depois de 30 anos, quase 30 anos de governo PSD na Câmara Municipal, há muitos interesses instalados, há muitos lobbies que se querem defender e que não os quererão deixar de qualquer jeito. Mas é por isso que nós estamos aqui, para ouvir as pessoas, ir ao contacto das pessoas e, como é o lema da CDU, com trabalho, honestidade e competência,
Pretendemos então que este panorama mude, que este concelho se torne mais competitivo, que este concelho se torne um concelho que dê cartas, que já deu e agora não dá. É um concelho esquecido, é um concelho cada vez mais pobre, é um concelho sem, digamos, peso político no nosso contexto regional e é mesmo essencial que isso mude. Acha que o Conselho foi perdendo importância no contexto nacional e no contexto regional e é esse um dos pontos que quer alterar? Sim, sem dúvida. O nosso concelho, por exemplo, um dos principais eixos rodoviários, antigamente que ligava Porto a Bragança, era a Estrada Nacional 213, cujo nó era em Valpaços. Foi transformada na A7, cujo nó é em Vila Pouca de Aguiar. Não houve peso político para manter esse nó em Valpaços. Não houve peso político para quando, nomeadamente, o Instituto Piaget se quis instalar em Valpaços, não houve peso para que realmente se instalasse. É um concelho que se tem, digamos, deixado ir com o tempo. Não é capaz, não é inovador, não é dinâmico. É um concelho que não se mexe, é um concelho que está parado. E é nosso dever e a nossa perspectiva é mudar isso, é tornar um concelho dinâmico. Um concelho em que antes tínhamos cinema, tínhamos hospital, tínhamos toda uma panóplia de serviços públicos que gradualmente temos vindo a perder. E nós tentamos e iremos tentar contrariar essa tendência, a tendência da desertificação, da perda de serviços públicos, que é fundamental para uma cidade como Valpaços e um concelho como Valpaços. Apresentou recentemente a sua candidatura. Quais são, já me falou aqui em algumas, mas quais são as linhas gerais e as principais linhas desta sua candidatura? A CDU tem um projeto nacional para tanto para as autárquicas como para o resto do país, mas nomeadamente em Valpaços, aquilo que é o nosso projeto é a aposta na criação de emprego, da produtividade, da competitividade do concelho, nomeadamente na aposta da agroindústria, no apoio aos agricultores locais, que é fundamental, porque um concelho tão vasto como o nosso, tão rico e tão abrangente, tem plenas capacidades de desenvolvimento, capacidades essas que estão subaproveitadas. Portanto, a agroindústria seria uma boa aposta para impulsionar a economia do nosso concelho e, por conseguinte, criar emprego e dinamizá-lo. Depois também muito importante é a área da defesa dos serviços públicos. Temos um caso flagrante que é não pode ser esquecido, que é o Hospital de Valpaços, que encerrou em 2011. É uma situação que de modo algum nós admitimos. Não admitimos o fecho deste hospital, porque um concelho com 20 mil pessoas, com 20 mil habitantes, que não tem um hospital nem um serviço de urgências 24 sobre 24 horas, é um concelho com uma carência enorme. A cidade de Valpaços e o concelho de Valpaços carecem de um hospital. Este hospital ainda não abriu e fechou, muito por causa das políticas e dos interesses que não permitem que estes serviços desempenhem o seu papel na terra. Porque não me venham dizer que o Hospital Valpaços fechou porque não tinha condições ou porque não tinha utentes. Sempre teve e continuaria a ter, porque hoje, indo a um hospital de Mirandela, de Valpaços, de Chaves, de Valpaços não, que está fechado, encontra-se muita gente de Valpaços. Gente essa que acarreta custos e dificuldades que não acarretaria se tivesse um hospital. São os custos de deslocação e depois o perigo de não ter um socorro imediato em Valpaços. Depois temos também o Tribunal. A iminência de retirarem a comarca do Tribunal de Valpaços de cá também é uma coisa que não está nos nossos horizontes deixar que aconteça. Que saia de cá a comarca. A privatização do CTT também torna o futuro da loja de Valpaços incerto. É algo também com que nos batemos também a nível nacional, é contra a privatização do CTT. Depois também a manutenção dos edifícios públicos e dos serviços públicos existentes de forma eficiente, para não duplicar custos. Temos o exemplo da estação de caminhonagem, que é um edifício completamente subaproveitado, em que serve essencialmente para parque de estacionamento dos autocarros camarários. Não existe uma rede de transportes públicos eficientes no concelho de Valpaços. É necessário
que haja uma rede de transportes eficiente que sirva às necessidades das populações. O nosso concelho é muito extenso e as distâncias para a cidade de algumas freguesias ainda é considerável. Portanto, os transportes também é uma aposta fundamental para servir as necessidades das populações, para que sempre que elas se queiram dirigir à cidade de Valpaços ou para qualquer outro ponto do concelho, tenham essa facilidade e essa vontade de o fazer. Depois também, no âmbito da cultura, a cidade e o concelho de Valpaços carecem de uma forma emergente de cultura. Não existe cultura em Valpaços, não existe um programa cultural anual, não existe programas culturais durante o ano. Não vamos chamar cultura simplesmente à Feira do Folar e à Festa de Valpaços. Depois teremos certamente umas exposições isoladas, alguns eventos isolados, mas realmente faz falta um projeto cultural eficiente em Valpaços, em que, além de mostrar às populações a cultura, que também faça chegar à população e que seja a própria população a fazer a cultura. Também aí está a importância do associativismo local, que também se tem vindo a perder, o associativismo valpacense, nomeadamente o grupo GADEC, que desenvolvia atividades esportivas, culturais, que também não se conseguiu que esse projeto fosse por diante e é nosso objetivo também recuperá-lo, esse projeto que era uma mais-valia para o nosso concelho. Não existe cinema, não existe teatro, não existe, porque não, por exemplo, um grupo amador de teatro em Valpaços. Temos o Grupo Cultural de Valpaços, que é uma associação em Valpaços que pouco faz, muito por falta de apoios da Câmara Municipal. Antigamente até tínhamos o Rancho Folclórico de Valpaços, até já nem isso temos, já isso desapareceu, porque é toda uma panóplia de interesses que não deixa que as coisas vão em frente. Portanto, a cultura é muito importante para nós, para dar vida ao concelho, dar vida à cidade. Uma cidade e um concelho sem cultura, uma cidade morta, é um concelho morto. Depois também, no que toca ao ambiente e no que toca ao planeamento urbano e rural, claro que somos também contra a privatização das Águas de Portugal. A situação das Águas de Portugal é uma situação cuja privatização não é admissível, porque torna também o futuro incerto, nomeadamente em Valpaços, nomeadamente nos custos da água para os municípios. Isto de Valpaços agora, de ser cidade, é bom, mas como vila éramos melhor do que como agora somos cidade. Acha que a cidade perdeu qualidade nos últimos 30 anos? Perdeu alguma qualidade. É certo que foram construídas infraestruturas, é certo que temos agora uma rede de estradas mais eficiente, mas de que nos serve as estradas, de que nos serve os edifícios, se não existe gente, se não existe população. Se os jovens saem de Valpaços para tirar um curso, para uma licenciatura, ao terminarem a licenciatura não podem exercer em Valpaços porque não existem essas valências. Um médico dificilmente exerce em Valpaços porque não existe hospital. Um advogado que acaba a licenciatura, se a comarca sair de Valpaços, dificilmente exercerá cá. Portanto, como é que se quer que as populações se mantenham no concelho se não existe serviços, se não existe a capacidade de as manter, de as absorver como um mercado de trabalho? Temos que ver que atualmente a taxa de desemprego em Valpaços é cerca de 13%. Se bem que está abaixo da média nacional, temos também que contar com a imigração e das pessoas que não estão cá, porque, como sabe, o concelho de Valpaços é um concelho de imigração, já o foi e volta hoje a ser cada vez mais, porque as pessoas realmente têm essa necessidade de ir para o estrangeiro ou de ir para o sul, para o litoral, para conseguirem ganhar a vida. Ora, isso é um sinal muito negro da forma que está o concelho. É sinal de que o concelho não tem capacidade para que essas pessoas se possam instalar cá. Depois também a nível das escolas e do ensino público, somos contra os mega agrupamentos, como é o caso de Valpaços. Achamos que as escolas têm que estar na proximidade das populações. Ao encerrarem escolas nas aldeias e nas freguesias de Valpaços, estão de alguma forma a afastar a escola das populações. Um casal
que se queira instalar numa determinada freguesia, se essa freguesia não tem escola, já não se vai instalar, porque o seu filho teria que ir para a cidade de manhã e só voltaria de noite. E muitos casais não estão nessa disposição. Portanto, é também uma posição clara e firme que nós temos contra os mega-agrupamentos, que contribuem também para a desertificação das freguesias de Valpaços, nomeadamente o caso de Lebução, da freguesia de Lebução, em que tem uma escola com umas condições fantásticas, uma escola que não é velha, é uma escola nova, e que encerrou, instalando todos os alunos na cidade de Valpaços. É uma coisa inconcebível, é a centralização dos serviços, tal como somos contra a centralização a nível nacional. Somos a favor da regionalização e não de uma centralização e bipolarização de poderes. Na sua candidatura diz que no nosso concelho os autarcas não desempenharam o seu papel de defensores dos direitos das populações. Acha que, e um dos lemas da sua candidatura é o defender as populações, acha que são precisas criar condições para que a população se sinta bem neste concelho de Valpaços? Sim, realmente isso é importante, e os autarcas nestes últimos anos de Valpaços não têm conseguido defender a sua população e ir ao encontro daquilo que são as suas necessidades. Se a saúde é um direito, esse direito está restringido em Valpaços, porque não existe o direito à saúde em Valpaços, digamos. É preciso ir para um concelho vizinho. Portanto, um aspecto em que os autarcas não foram ao encontro às necessidades das pessoas. Depois, a educação. Pensemos o concelho como um concelho e não como uma cidade. Tem de haver o direito à educação na sua terra, na sua freguesia e não na cidade só. O concelho não é só a cidade, o concelho são as freguesias e as freguesias são extremamente importantes para a vitalidade do concelho. Ora, se fecham escolas, ora, se fecham unidades de saúde, se fecham um hospital, tudo isso vai contra aquilo que são as necessidades das pessoas. E para isso estamos cá nós, está a CDU, para estar ao lado da luta dos cidadãos de Valpaços, dos cidadãos do concelho, ao lado da sua luta, das suas necessidades, porque as autárquicas é também uma forma de luta. É uma forma de luta em que as populações irão expressar o seu descontentamento com o trabalho vindo a realizar nestes últimos anos em Valpaços, que tem os seus aspectos positivos, com certeza, mas que deixa muito por fazer e que deixa muitas lacunas neste concelho. Há pouco admitiu que de facto tem um longo caminho a percorrer e tem um longo caminho pela frente. Neste caso concreto, que é o caso do concelho de Valpaços, a luta ainda é maior, uma vez que a população nunca conheceu outra cor partidária. Exatamente. O PSD sempre reinou em Valpaços. E as conclusões que tiro é que este concelho, como toda a região, como a região de Trás-os-Montes, em que o PSD é dominante, carecem talvez de alguma informação, de algum esclarecimento daquilo em que vivem e daquelas que são as alternativas. Realmente o PSD é dominante, mas não será para toda a vida. E as pessoas começam agora a ver que estas políticas de direita e recessivas que as têm afetado, que lhes têm ido ao bolso literalmente, que não é a política que lhes serve. A política que lhes serve é uma política que os apoie e que os defenda naquilo que são os seus direitos e as suas necessidades, aquilo que nós estamos dispostos a fazer e que é a nossa luta, que é estar ao lado da luta dos trabalhadores, da luta dos desempregados, da luta de toda a população em geral. E a população certamente irá reconhecer que as políticas de direita não servem mais, nem a nível nacional, nem a nível local. Tá, muito obrigada. E foi assim que terminamos hoje que estivemos à conversa com Fernando Teixeira. Engimag em Valpaços, o seu parceiro de excelência. Miel Automóveis, uma escolha com segurança.
Farmácia Pimentel. Tradição e modernidade. Cuidando do seu bem-estar por gerações. Intermarché de Valpaços, porque se quer qualidade é no Intermarché. Farmácia Almeida Souza. Dedicação que prolonga a sua saúde. Cabeleireiros Calilé, visite-nos. Farmácia Nova de Valpaços, porque se faz bem, a Farmácia Nova tem.